Bom dia, família! Bom dia, irmão, minha irmã. Ó, faz assim com o dedinho já, ó. Mais uma oportunidade Deus te deu. Ele acredita em você. Hoje é dia 22, nós vamos para Provérbios 22. Eu tô até um pouco rouco da imersão de ontem. Ontem nós fizemos uma imersão para modificar o personagem. E minha voz ficou um pouco rouca. Se você não assistiu a live, vai ficar salva. Chama Modificando o Personagem. Você também vai ficar rouco. Se você fizer de verdade, você vai ficar rouco. Existe um mundo espiritual. A gente está agora nas lives da consciência falando do mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual as pessoas acham muito místico, que é longe. Não, você acessa a qualquer momento. Inclusive você está acessando ele agora. Só que como você acha que isso é místico, você não consegue entrar nisso aí. Em Provérbios, até o Provérbios 21, nós vimos aqui Salomão fazendo muita coisa na cabeça da gente. Salomão veio instruindo sobre paternidade, sobre abandonar do pecado, sobre abandonar os tolos. Salomão veio ensinando a gente sobre guardar no coração. Inclusive é a terceira live da consciência, se eu não me engano. A terceira live da consciência eu justamente vou explicar sobre o campo eletromagnético que você tem, de 7 metros de diâmetro, de circunferência, e sobre o poder do coração. Seu coração é um filtro. É no seu coração que procede a saída da vida. Jesus fala assim com os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, no coração você tem que ter os filtros. O seu coração tem memória. O seu coração tem neurônio. Tem gente que não sabia disso. É muito neurônio, não é pouco neurônio, não. É para você escrever as principais coisas. Salomão sabia disso, por isso que você vai ver que ele vai falar sempre do coração. Depois Salomão vem explicando para a gente as consequências da sabedoria. Você vai ter mais saúde, você vai aprender a cuidar de você mesmo, você vai se amar. Porque não tem como você ter sabedoria se você não se amar, sabia disso? O princípio da sabedoria é temer o Senhor. E a pessoa fica, temer o Senhor é ter medo de Deus? Você nem sabe o que é temer o Senhor, irmão. Bom dia, boa noite para todo mundo que está aí no Brasil. Bom dia para quem está aqui em Portugal. Seja bem-vindo aí à live. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não, irmão. Temer a Deus é entender quem Deus é, o que Ele fez chamado você e amar você mesmo. Tem um texto na Bíblia, eu já não sei qual texto que é, o capítulo, o versículo, mas você pode procurar no Google. Ele fala assim: se você diz que ama a Deus, mas odeia os seus irmãos, é mentira. Porque ele está ensinando o que eu estou mostrando para vocês aqui. Deus está lá no céu, seus irmãos estão aqui na frente. Como é que você ama Deus que você não vê e odeia as pessoas que você vê? O Deus que você vê. Presta atenção, vou explicar de novo. Como é que você ama o Deus que você não vê e odeia o Deus que você vê? Nossa, tá, você está chamando as pessoas de Deus? Exatamente, Jesus falou, vocês são deuses. Vocês é Deus na terra. Então Deus colocou uma coisa dentro de você chamada espírito. O seu espírito não peca, amigo. O seu espírito não erra. O seu espírito não tem nada de pecado nele. Você não sabia disso ainda, não? O seu espírito nem fica no seu corpo. Os cientistas ficam procurando onde é que está a mente, onde é que está a consciência. E nenhum neurocientista que realmente preza pelo nome dele vai afirmar que está dentro do corpo. Porque a ciência não sabe onde está a consciência. A gente não consegue provar. Inclusive, a maioria dos neurocientistas vai acreditar que está aqui um pouco mais elevado ou fora do corpo nesse campo eletromagnético que a gente tem. Isso chama mente, chama mundo espiritual, que eu revelo na live do mundo espiritual. Então preste muita atenção no que eu estou falando com vocês. A gente fica mistificando muitas coisas. Dentro de você tem um espírito que não peca, que não erra. Deus não fala com sua alma. Deus não fala com o seu corpo. Deus só fala com o seu espírito. E é o seu espírito que tem que falar com a alma. E a alma, tá, a sede dela é no coração. Se o coração estiver limpo, você obedece. E aí o nome de Jesus é glorificado. O nome de Deus é santificado. Como é que você santifica alguém que é santo, 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 irmão? Imagina um milionário, um cara que é trilionário, você vai lá e dá 100 mil para ele. O que você vai dar 100 mil para um trilionário? Ele é trilionário. O que seu dinheiro vai fazer diferença? É a mesma coisa Jesus falar, santificado seja o seu nome. Deus é santo, santo, santo.
É o santificado, é o Deus que habita em você, se santificando, fazendo a coisa certa e glorificando a Deus. Por que, Thales, o Deus que habita em mim? Porque Deus está dentro de você. Se você não ama aquilo que Ele fez, que é você, como é que você vai amar seu próximo? Por isso que Ele fala, ama o seu próximo como você mesmo. Se você não dá conta de se amar, como é que você vai amar alguém? Thales, tem como fazer isso? Tem. Só que é um amor falso, na verdade. É um personagem amando. Quando o personagem ama, tem um personagem dentro do seu, não sei se alguém já te contou, eu conto isso todo dia aqui às 21 horas da noite. Eu tô revelando que tem uma pessoa te atrapalhando e nem é o capeta, é você mesmo. Inclusive Jesus fala assim, ó, congrega, irmão, tem um líder espiritual que eu amo muito, ele me ensinou a amar almas. Inclusive o fato de eu estar aqui tem um pouco do fruto dele, um dos frutos que meu líder tem, mano, que eu amo ele demais, é que ele ama almas. E vamos lá, presta atenção aqui que eu vou falar com vocês, ó. Vocês precisam parar de mistificar coisas, tá? Quando a pessoa gosta mais dos outros do que si mesmo, na verdade ela não se ama e nem ama os outros. Tem um personagem dentro de você, esses personagens são vozes da sua cabeça. Tem 5 vozes que falam na sua cabeça: voz de Deus, voz da alma, voz da condição. Essa voz aqui é terrível, mano. Representa o mundo físico, tá? Então, voz do espírito aqui, voz de Deus tá na águia, voz da alma tá no leão, voz aqui de baixo tá no seu personagem animalesco. De Jesus era uma ovelha, o meu é um gnu, não sei qual que é seu animal, mas aqui vem a condição. Depois vem a voz das outras pessoas e cá por último tá a voz do diabo. Geralmente o diabo nem fica falando tanto assim igual você acredita. Só que, qual que é o problema? Nenhuma dessas vozes é você. Nenhuma das vozes que fala na sua cabeça é você. Existe um personagem, foi criado, esse personagem está no passado, o passado nem existe, é uma imaginação da sua cabeça. O passado nasceu quando Eva comeu aquela maçã. A morte entra na terra, o passado é a morte andando na terra. Se você quer entender isso aí que eu estou falando, eu te provo na ciência, eu te provo na metafísica, eu te provo na palavra de Deus que isso aí não existe, está na live. Tá? E salvos, destruindo o passado. Aí você tem que destruir o passado e o futuro. Por que você tem que fazer isso, Tassi? Porque aqui no seu passado, aqui nessa imaginação sua, tem uma coisa chamada personagem. O seu personagem é doentio. Essa voz que está na sua cabeça, a ciência já chegou nela. Sabe qual que é a conclusão da ciência? Dessa voz, inclusive eu tô falando, ela tá falando na sua cabeça. Pula a live. Vamos pro trabalho. Tá aqui na sua cabeça querendo te tirar. Você nem sabe identificar qual voz está falando agora. Você nunca parou para observar essas vozes, tá? Essas vozes não são você. E a conclusão da ciência, repetitiva e doentia. Essa voz só te acusa o tempo todo, cara. Essa voz só sabe falar mal dos outros. Inclusive tá falando mal de mim agora. Tá me julgando, tá me criticando, tá falando que eu sou idiota, tá falando que eu sou louco. Não sei o que ela tá falando com você, mas ela só sabe criticar. Só que se eu te dar um alívio aqui, uma pílula, não tem um Matrix, quando o cara vem com 2 pílulas assim, ó, vou te entregar uma agora. Essa voz não é você. Essa voz não é você. Assim que entrei na live, já pensei, sair da live, voz da condição. Não, tem um monte de coisa para fazer, tem isso, vamos fazer isso aqui. Mas sei que é necessário ficar. O espírito na hora comunicou com o meu espírito e você sentiu, tem algo diferente nesse menino. Só isso que aconteceu. Então a menina teve 2 vozes na cabeça dela. Uma voz, sai da live. A outra voz, não fica porque vai acontecer uma coisa brutal agora na live aqui. Você precisa ficar. Ela vai e escolhe aonde que ela escolhe no coração. Por isso que Salomão vive falando de tudo que você tem que guardar. Guarda o coração. Deixa o seu coração sempre purificado. É no seu coração que saem as escolhas. No seu coração, é tipo assim, ó, tem um salão. O salão fica cá em cima, tá? Fica fora do corpo. O seu salão fica fora do corpo. As vozes falam fora do corpo. Inclusive Jesus, ele conseguia fazer download das vozes de outras pessoas. O João quando vai escrever, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é João 12, ele vai escrever que Jesus lia os pensamentos. Ele fazia download das vozes aqui, porque fica do lado de fora. É igual a internet, tá aqui do lado de fora. Qual que é o seu problema? Eu vi falando que você tá com o Wi-Fi desligado. Aí você tá com um computador rodando aqui, um telão do lado de fora, e qualquer um que dá conta de ler tá lendo suas informações. O Espírito Santo é justamente um sistema de proteção do seu computador aqui, ó. Jesus sabia ler isso, e tem gente que sabe ler. Eu sei ler muita coisa, tem muita coisa que eu não sei ler, mas você também sabe. Qual que é o problema?
as lives da noite, justamente eu te explico seus poderes. Um dos seus poderes é ler isso aqui. Você já viu que você chega no ambiente, tá tudo bem na sua vida, seu coração tá limpinho. Se você tiver coração limpo, quanto mais limpo, mais você sente. Você tá com o coração limpinho, chegou um peso, cara. Você chega no ambiente, você tava bem, você ficou triste. Do nada você ficou triste. É um monte de mente ali, todo mundo pesado, tacando energia ruim pra você. Tá aqui nesse negócio, você lê isso aqui. Você está tudo bem na sua vida, você está feliz, seu casamento está bem, você saiu para o trabalho bem, você acordou bem, você tomou seu café da manhã bem, no caminho você encontrou com alguém. Encontrou com alguém que você começou a sentir uma amargura, um peso no coração, uma tristeza, uma angústia. Saiu da pessoa, a angústia continuou com você. É a sua download aqui, ó, falando. Essa pessoa está angustiada, essa pessoa está triste, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de um abraço. Só que você não aprendeu, não fez o curso da Bíblia, que é gratuito, assim, como ler o pensamento das pessoas, como entender de energia. Você não chegou nesse ponto ainda, tá aqui o manual de instrução em Provérbios. Se você não está conseguindo achar isso aqui escrito, aí você vai vir cá na inteligência artificial e falar: como que eu faço isso? Sou eu, o Thales, a inteligência artificial da Bíblia. É só você entrar na live e perguntar: como que eu faço para mim fazer isso? Aí eu vou fazer assim: ó, lê tal livro, vai em tal capítulo, assiste tal vídeo. É isso, você não entendeu nada ainda, né? De onde você é? Eu estou em Portugal agora, nesse momento. Verdade, mas essas vozes vêm de onde? Vem desse mundo espiritual. Você está com o mundo espiritual ligado o tempo todo. Só que o Wi-Fi não está ligado. Como assim, tá? Jesus falou assim, ele está pregando, ele fala abertamente. Aí João 6, todo mundo deixa ele. Inclusive ele fala para os discípulos assim, vocês também não querem ir embora? Não, vai embora. Jesus falou isso com os discípulos. Aí vem o texto que você conhece. Para onde nós iremos, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só que de João 7 em diante, ele começa a falar em parábolas, os discípulos ficam nervosos com ele. Fala assim, por que você fica falando em parábolas com o povo? Ele fala assim, para eles ouvindo, o mundo espiritual está ativo, eles estão ouvindo, mas não entendem. Para que eles vendo, não enxergue, mas a vocês que têm o Espírito Santo, têm o Wi-Fi ligado, a vocês é dado conhecer os mistérios. Aí você vai observar os discípulos. O que acontecia? Jesus falava o mistério, eles baixavam o Wi-Fi, eles estavam no mundo espiritual, igual todo mundo aqui, as vozes falando, vinha a voz do quarto aqui, que é a voz das outras pessoas, a voz de Jesus. Aí falava, eles não entendiam nada, aí ligava o Wi-Fi, vinha para Jesus. Jesus, o que significa isso aqui? É isso que eu tô fazendo há mais de 10 anos, irmão. Eu leio a Bíblia, aí vem, quando passa uma coisa brutal aqui, eu vou na hora, ligo o Wi-Fi, fecho para minha mente que entro no mundo espiritual. E aí, Jesus, o que é isso aqui? Meu amigo, isso é tão sério que eu tô falando com você, porque se você não faz isso, você ignora o Espírito Santo. Quantas vezes eu confrontei Deus com isso? Ah, tá, não pode confrontar Deus. Não, afrontar você não afronta nenhum cachorro. Agora, confrontar, você confronta Deus. Você é obrigado a confrontar Deus. Como é que você fala que é cristão e não confronta Deus? Como assim? Você não está usando o mundo espiritual. Confrontar é usar o mundo espiritual. O tempo todo você tem esse poder. Como assim, Thales? Confrontar é você questionar. Deus espera que você questione. Deus espera que você se movimente. A criança ela tem que parar de ficar só na cama com a cabeça assim, ó. Ela tá com a cabeça assim, ela não tá confrontando nada. Quando ela começa a confrontar, querer movimentar, ela começa a mover o pescoço, depois ela começa a usar os braços, depois ela vai crescendo. Seu problema é que você não sabe nem o que é confrontar. Então, você vai para a Bíblia, você pergunta, o Espírito Santo, Jesus, não sou eu que estou falando, presta atenção, Jesus falou assim, João 16, não, é importante que eu vou, gente, porque se eu não subir, ele não vai descer. Como assim? O que Jesus está falando? Ele é mais importante do que eu nessa fase. O Espírito Santo, é melhor ele estar aqui na terra, porque ele fica dentro de você, tem uma mesa em cima de você, tem uma consciência, que é seu maior poder, chama consciência. Você precisa subir a consciência para cima dessa mesa, que é esse personagem, que é essas vozes na sua cabeça que estão te atrapalhando. Eu tô do lado de fora, para mim fazer isso é mais difícil. Agora, quando o Espírito Santo vier, ele vai habitar dentro de você, ele vai te mostrar a mesa e vai te ajudar a passar essa consciência para cima. Qual que é o problema? Você ignora o Espírito Santo. Você não está percebendo que ele está aqui agora. Você não está percebendo que você tem uma conexão, não é Wi-Fi com ele. Na verdade, com o Espírito Santo você tem um cabo de rede. Tá ligado, não tem como desconectar. Só que você não sabe usar, ninguém te ensinou. Então agora vamos entrar em Provérbios aqui. Provérbios 22, hoje é dia 22 do
do 7, né? 22/7/2026, a gente está em Provérbios 22. Eu te aconselho a assistir pelo menos as 3 primeiras lives de Provérbios, que eu estou falando justamente desse Wi-Fi, por que que o seu Wi-Fi está desligado e como que liga ele. Como que eu ligo, instalo o aplicativo do Wi-Fi? Lives da consciência. Na consciência eu te desinstalo os aplicativos errados, te ensino a tirar essa mesa de cima, te revelo quem é o personagem, por que que você tem que tirar isso aí rápido, te ajuda a trincar ele, eu posso só jogar as flechas, vai bater nessa mesa, essa mesa vai trincar, a luz vai sair, você vai começar a ver, peraí, eu não sabia que tinha como sair daqui. Ah, no final tem como? É nas lives da noite. Eu não posso pegar sua consciência e subir, só você pode fazer isso. Mas eu posso te mostrar a mesa. Então, tá aí já essa explanação. Provérbios 22. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter ouro e prata, só que não, né? Você acha que não. O bom da vida é ter dinheiro, tá? Dinheiro é que é dinheiro. Não, dinheiro é top demais. Dinheiro tá cá embaixo. É uma coisa criada na forma. Existe forma, não forma e absoluto. O mundo espiritual habita em 3 coisas. Deus tá cá no absoluto. A ponte de Deus para manifestar para os homens é a não forma. E a forma é o que você consegue enxergar. E aí tem gente que ainda fala, Deus existe. Deus, você falar que Deus existir é você tirar ele cá do absoluto e colocar ele cá na forma. Você não entendeu nada, não? Você acha que eu não acredito em Deus? Eu não acredito mesmo em Deus, não. Porque você falar que acredita em Deus é você trazer ele cá. Imagina, irmão, uma formiguinha falar com Deus, com Abraão de 6, você sabia que Abraão tinha uns 5 metros de altura, 6 metros? Fala, eu acredito em você, Abraão. Adão. Imagina Adão olhando para a formiguinha e falando, você acredita em mim? Não, a formiguinha, eu que acredito no você. Então, esse negócio, Deus existe, eu acredito em Deus, e você fica brigando na internet para defender que Deus existe. Para com isso, irmão. Entende o mundo espiritual, entende as 3 camadas, nas 3 camadas vai pro absoluto, quando você chegar no absoluto, você vai tirar Deus da sua cabeça. Quando Deus sair na sua cabeça, aí você conhecer Deus, aí você vai conhecer Deus. Como assim, tá? Não entendi nada. Vai para a live da consciência, chama Deus não existe. Eu fico 2 horas te mostrando na Bíblia, te mostrando na ciência e na metafísica que Deus não existe. Por isso que a ciência não consegue provar a existência de Deus. Então vamos lá, tem aqui 3 camadas em tudo. Ele colocou o absoluto, que é esse Deus nosso, esse Deus da Bíblia, o Deus que eu estou ensinando com vocês, o Deus que não existe, chama Deus absoluto. O Deus absoluto colocou o número 3 em tudo. E você colocou o dinheiro que está cá embaixo na forma. Cá embaixo, na não forma, o dinheiro ele não é dinheiro, chama riqueza. Salomão tem que falar até algumas vezes da riqueza aqui, representando aqui embaixo, porque nem você não entende nada. Você não sabe diferenciar nada. Então, dinheiro é só dinheiro. Você é mais um mentiroso. Eita, irmão, nosso Deus. Quando toda pessoa que foi muito sábio, toda pessoa que enxergou coisas que os outros não enxergou, foi chamado de mentiroso. Os religiosos, até os pastores, matou ele. Jesus foi um deles. Teve um cara que falou, a terra não é plana igual você está imaginando aí não. Aí foi lá, matou o cara. Não, mas eu acredito que a Terra é plana. Ah, mas você vai sair matando os outros porque você não está entendendo o que ele está falando? Inclusive, você está aí na sabedoria de Salomão. Salomão falou, procura entender o sábio. Então, Nilmar, nem sei se é mulher ou homem, o nome do seu personagem é um pouco confuso. Por isso você está confuso aí na vida. A palavra vai falar que você não vai entender as coisas que eu estou falando aqui. É normal. Eu estou em 13 lives da consciência para falar as doideiras que eu estou falando com você aqui. Aí eu solto umas aqui só para você ir lá entender. Então, o dinheiro está cá embaixo, é só mais uma existência do homem, está cá na não forma. A riqueza de verdade está na não forma, que é tudo que o dinheiro não pode comprar. E a verdadeira prosperidade é o Senhor que dá, você tem, eu tenho, todo mundo tem. A prosperidade é tão brutal que Deus deu para todo mundo. Qual que é o problema? Está desativado porque não tem riqueza, porque você está buscando o ouro e a prata. Salomão já começa revelando aqui 3 dimensões e você está acreditando que o dinheiro e a prata, o ouro e a prata é mais importante do que as riquezas. Ser bem estimado. Você acredita que Noé viveu 800 anos? Sai fora, mentiroso. Nilmar. A gente tá ouvindo muito do tolo aqui, tá? O tolo ele não quer aprender nada. O tolo sabe tudo.
O tolo sabe tudo. Nós vamos ver aqui o tolo. Aí Salomão está falando, quando vocês veem um tolo, não fica dando muita importância do que ele fala, não. Então tem mais de 100 pessoas ouvindo aqui e lendo as coisas. Então quando você ouvir um tolo, o que você faz? Você pega um comentário, coloca um amenzinho assim, ó, ou coloca um sorrisinho, aí toda vez que o tolo falar, você vai soltar um amém aqui para subir, para não atrapalhar os outros que estão aprendendo, beleza? Então vamos lá, dinheiro é só dinheiro, riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar. Você quer tanto dinheiro que você está trocando a sua esposa por ele. Você quer tanto dinheiro que você está trocando os seus filhos, o seu casamento por ele, sendo que o casamento, o dinheiro não pode comprar. Como assim, tá? Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é bem estimado dentro de casa, gente. Salomão já começa com Hadouken no peito aqui, ó, com os 2 pés. Dinheiro não é melhor do que ser estimado. Por quê? O dinheiro está cá embaixo, ser bem estimado está cá em cima. Uma família boa, você chega em casa, sua esposa tem que vir te abraçar. Você é mulher, seu marido chega em casa, você quer abraçar ele? Isso é que é riqueza. Isso é que é riqueza. Tem gente que tem dinheiro, não mantém um casamento 2 anos. Tem gente que tem ouro e prata, mas quando chega em casa os filhos correm pro quarto e a esposa corre dele. Que é isso? Que isso é riqueza? Isso é só dinheiro. Tem muito pobre que tem muito dinheiro. Hadouken não é com pé? Nem sei, irmão. Eu gosto de falar Hadouken aí por causa da infância. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor que fez os dois. Então qual que é a diferença do rico e o pobre? O que Salomão está falando aqui? Não existe diferença do rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus que fez os dois. Então, qual que é a diferença verdadeira do rico e o pobre? Salomão está falando, você tem um sistema operacional com 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem capacidade de fazer entre 1.000 e 10.000 conexões. Cada ser humano vem com 24 cromossomos, eu não sei se é 24 ou 23 quando nasce. Um cromossomo, se você pegar um cromossomo de um bebê que acabou de nascer, ele tem capacidade de escrever 10.000 livros. Aí a pessoa fica falando, eu sou idiota, eu sou burro. Então qual que é o problema do rico e do pobre? Tem um personagem aqui. O do rico tem um personagem que sabe multiplicar o dinheiro. O do pobre tem um personagem que não sabe multiplicar o dinheiro. Aquele que tem prosperidade de verdade tem um personagem que desejou isso. A moeda do mundo espiritual chama desejo. Apocalipse 3 vai falar assim da última igreja, que é justamente a igreja que nós estamos hoje, tá? Não é a igreja do Edir Macedo, não é a igreja dos homens que você está falando, não. É a igreja, o corpo de Cristo dos últimos dias. Vamos lá. Lá em Apocalipse vai falar assim, você acha que é rica, você acha que sabe tudo, você acha que é poderosa, mas na verdade você é pobre e miserável. Eu aconselho que de mim você compre ouro provado no fogo, aconselho que de mim você compre colírio para os olhos, vestes novas, tem lá algumas coisas que falam que é para você comprar de Deus. Como é que você compra de Deus? Você que sabe tudo aí, ô Nilmar, como é que compra de Deus? Como é que compra no mundo espiritual? Aí você volta lá para Isaías, Isaías fala assim, eu aconselho que de mim vocês venham e comprem de graça. Então no mundo espiritual você compra de graça, como é que compra uma coisa de graça? Ô Nilmar, você sabe tudo aí, ó. Sábio demais o Nilmar, sabe tudo. Como é que compra de graça? Como é que é a moeda do reino? Aí Isaías fala, compra ouro provado no fogo, compra vestes de linho fino, compra isso, compra aquilo. Sabe como é que é a moeda do reino? Chama querer. Não é igual o Nilmar fala assim, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã. E aí no outro dia, no domingo, o Nilmar dorme até às 10 da manhã. Não é isso aí não. Não é esse querer seu não, é querer até você fazer a coisa acontecer. É orar a Deus até aquilo acontecer. Isso está codificado em Jesus. Jesus ensina isso o tempo todo. Vai na parábola do juiz iníquo, você vai ver exatamente isso. Eu já revelei aqui nas outras lives, não vou entrar nesse assunto não. Então não existe diferença entre o pobre e o rico. Todas as possibilidades tá para você que é pobre, tá para o cara que é milionário e tá para o cara que entendeu a verdadeira riqueza. Qual que é a diferença? O querer de cada um. Tem gente, irmão, eu tô sempre falando aqui porque Salomão tá tocando justamente nesse assunto. Salomão é muito mais radical que eu nisso. Cuidado, ó, Deus absoluto um dia voltará. Você aprendeu, irmão. Nossa, é por isso que eu faço a live aqui, gente. Sempre tem uns tolos aí que não vai pegar a sabedoria. Mas se você for na live entender quem é o Deus absoluto, que é o Deus que não cabe na cabeça de ninguém, aí você vai começar a servir esse Deus de verdade. Tira ele da caixinha, irmão. Seu Deus é fraco.
Quando você fala, Deus existe, Deus, eu acredito em Deus, o seu Deus é fraco, ele é um pai natal na sua cabeça, que só serve para te dar presente. Agora, quando você tira ele da sua cabeça, passa pela ponte da não forma e coloca ele no lugar dele, que é absoluto, nossa, irmão, aí acontece umas doideiras na sua vida. Então vamos lá, o que Salomão está falando aqui no verso 2? Ah, para de ter dó das pessoas, irmã. Ô irmãozinho, ô irmão, para de ter dó das pessoas. Não é para você ter dó das pessoas. E quando a pessoa cometeu muitos erros no passado, isso fica te atormentando. Como superar isso? É justamente o personagem doentio, maníaco, repetitivo. Ele te atormenta mais do que o que aconteceu no passado. Como é que supera isso? Você vai no link da TikTok, aqui no TikTok tem um link na bio. Aí você vai clicar no link, o segundo código que tem lá chama YouTube. Entra no YouTube, você vai na playlist da consciência. Na consciência eu vou te revelar como é que você manifesta essas vozes, como é que você controla isso, como é que você abandona, como é que você vence isso, tá bom? Então se você tem problema com essas vozes, todo mundo tem. Se você ainda nem enxergou as vozes, você tem mais problema ainda, porque isso se manifesta do lado de fora, que é o que Salomão está falando aqui. Não tem diferença do rico e do pobre, então o pobre é pobre porque ele quer ser pobre. Presta atenção no que eu estou falando com você, eu estou te revelando o que Salomão está escrevendo aqui. Se não tem diferença do pobre para o rico, por que um tem dinheiro e o outro não tem? Por que um tem uma casa edificada e o outro não tem? Por que um é homem de verdade e casou com uma mulher e os dois é um casal forte com filhos fortes, o outro é um banana que vive olhando para a bunda de mulher na rua? Por quê? Por que um tem riqueza e o outro não? Porque ele escolheu. Porque você está onde você quer estar. Ó, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que escolheu. Ele é um preguiçoso que acha que trabalhar 8 horas por dia vai deixar ele rico. Amigo, pelo amor de Deus, se você está escolhendo ver filme, você já viu todas as séries, né? Eu tô aqui, passei a barreira dos 30 mil aqui em Portugal em 2023. De lá pra cá eu acordo 6 horas da manhã, durmo 2 horas da manhã, faço uma sonequinha de 1 hora à tarde no máximo e tô aqui igual um leão procurando os animais todo dia aqui, ó. Todo dia, furioso saindo de casa para colocar o terror aqui e fazer mais dinheiro lá para casa. Aí passei a barreira dos 200 mil, tô passando a barreira dos 400 mil agora por mês. E você continua aí, dorme 8 horas, viu todas as séries. Vai saber, me pergunta qual filme tá lá no cinema. Eu sei porque tem uns funcionários meus que vivem assim, nossa, vai sair Matrix, vai sair, qual que é que ele falou ontem? Vai sair os Marvel. Nossa, 5 horas, que legal! E eu, caraca, mano, o cara vai dar 5 horas da vida dele pra ver um filme, em vez de procurar sabedoria, em vez de trazer recursos pra dentro de casa, em vez de passar tempo edificando a esposa dele, em vez de passar tempo crescendo os filhos dele, em vez de olhar pra sabedoria, ficar procurando sabedoria, em vez de mergulhar na presença de Deus, pedir as riquezas. Nossa! Aí você olha pra depois, não tem um carro, né? Não, tadinho, não tem um carro. Não, tadinho, tá morando num quarto. Tadinho, tem que confessar a Deus Pai e deixar o pecado, se perdoe. Mano, assiste só as lives lá. Assiste as lives, porque é bem profundo isso aí. Não é só se perdoar não, Alessandra. Você acredita que não é só se perdoar? Queria poder falar com você, não, é só se perdoar. Só que você nem sabe o que é se perdoar. Você não sabe quem que você feriu. Por exemplo, dentro de você tem várias coisas. Arrepender está falando como não fazer mais, mas não é isso que está atormentando ele. Tem voz na cabeça dele e não é o perdão que vai atrapalhar essas vozes. Se perdoar, não tira as vozes. Por isso que você vive atormentado. Então vamos continuar aqui. Assiste as lives da consciência que você vai entender o que eu acabei de falar. Se você não entendeu, tá tudo bem. Procure entender o sábio. É só você assistir a live, você vai entender, que eu vou explicar de outras formas até você aprender o que eu falei. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal, né? Tem a live, as vozes da cabeça, ó. A sensata, não vai não, não trai não, cuidado com essa mulher. A insensata, Deus é o único que pode operar isso em você. Não é, Alessandro. Presta atenção, Deus não pode fazer isso nele. Olha como é que é as inteligências que tem na sua cabeça. Tá instalado. Deus que faz tudo. É Deus que faz tudo. Não é Deus que faz tudo. Como assim, tá? Não fala isso comigo, eu tava começando a gostar de você. Vai ver Jesus, irmã. Irmã, Jesus não faz tudo.
Por quê? Jesus, a pessoa chegava para ele, você tem um mundo espiritual fértil, seja conforme a sua fé. A pessoa chegava para ele e falava, você tem fé, a sua fé te curou. Você acredita, seja conforme você acredita. Então Jesus não fez tudo. E aliás, Jesus só tem um papel na Bíblia, é colocar semente. Então o que Deus faz, Thales? Deus te dá a vida e Deus te dá a semente. É você que tem que manipular no mundo espiritual e fazer. Se Deus fizesse tudo, ele não estava nesse lugar. Por isso, a pessoa tem que escolher. Deus não obriga. Deus te deu a capacidade de escolher. Deus te deu a capacidade de fazer. Então, se você pode fazer, para que ele vai fazer? É até fazer duas vezes, irmão. Deus é perfeito. Ele não age na imperfeição. Você age na imperfeição. O cara é bonzinho. Aí tá lá um pobre ali que tá morando na rua porque ele traiu a esposa, porque ele bateu na mulher, ele foi um idiota com a mãe dele, ele tratou mal os filhos e a consequência tá lá, ele na rua. Aí Jesus falou, não joga pérola aos porcos. Jesus fala com a mulher, não é bom que eu tire da comida da mesa dos meus filhos para dar pros cachorros. Ele fala isso com a mulher. Aí a gente volta no versículo. A mulher tinha tanta fé que ela insistiu. Não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Aí eu falei, eita, essa tem fé aí. Você pode receber, toma, pumba. Seja conforme a sua palavra, seja conforme a sua fé. Então Deus não faz tanta coisa assim igual vocês imaginam. Ele já fez tudo. Deus não tá, já não tem na igreja, que você chega na igreja, o pastor fica assim, Deus está preparando uma bênção para você, irmão. Tá uma óbvia, irmão. Deus está preparando uma bênção para você. Para de colocar Deus na forma aqui. Para de denegrir o meu Deus. Meu Deus é absoluto. Na criação do mundo, ele fez todas as bênçãos. As bênçãos estão dentro de você. Então, o que Deus está fazendo? Vai ler o que Jesus falou. Eu mandei o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo? Preparando você para receber a bênção. Então você não está pronto para eliminar as vozes na sua cabeça. Então você precisa de alguém que está pronto para te ensinar a você eliminar essas vozes para você acessar as bênçãos de Deus. Por isso você continua pobre, porque você está escolhendo isso e o Espírito Santo está aqui dentro falando. Se você não mudar, se você não tratar melhor sua esposa, se você não for um homem de verdade, se você não for um sábio, se você não parar com esse vitimismo, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai ter riqueza. A prosperidade que eu coloquei em você nunca vai ser ativada. Só que você não consegue ouvir. Por quê? Está escondido de você. Quem teme o Senhor e é humilde. Então, temer o Senhor não significa ser humilde. Consegue riqueza, prestígio e vida longa. Consegue sabedoria. Por quê? Só temer a Deus não é suficiente. Temer a Deus a gente sempre está traduzindo aqui em amar a si mesmo. Não adianta você amar a si mesmo e não ser humilde. Que amor é esse? Falta humildade. Por quê? Por que, Thales, que você está falando isso? Porque o princípio da sabedoria é se amar. Mas é só o princípio. O segundo passo está aqui, humildade. Por quê? Sábio não é quem sabe tudo. Vocês acham mesmo que eu sei tudo? Só que qual que é o problema? Quando você manifesta aqui, a sabedoria começa a descer pela sua boca. Chama princípio do download. A primeira live da consciência, eu estou explicando por que eu estou aqui todo dia. Eu não estou aqui para ensinar vocês. Vocês acham que eu estou abrindo live todo dia, 6h30 da manhã, para ensinar um bando de gente que eu não conheço, alguns meninos que ficam aí jogando pedra? Não, irmão, eu estou aqui só para fazer download, acessar a sabedoria, virar mais íntimo dela e ensinar vocês aprendendo. Quando eu estou ensinando vocês, eu termino a live aqui, eu vou correr. Depois que eu terminar a live, eu corro. Depois que eu corro, eu oro. Depois que eu oro, eu visualizo. Depois que eu visualizo, eu sento e eu fico meditando naquilo que eu falei aqui agora de manhã. Aí eu fico ali, nossa, isso foi massa demais. Nossa, Jesus, que da hora. Nossa, sabedoria, fala mais para mim disso aqui. Aí eu fico ali só fazendo download, só que você nem sabe o que é isso. É um dos seus superpoderes. Então, o amor próprio é o princípio da sabedoria. A conclusão dela chama humildade, porque o sábio não sabe tudo. Sábio é quem aprende o tempo todo. Ele aprende ensinando, ele aprende ouvindo, ele aprende com cachorro. Tem um exemplo da sabedoria, eu acho que é Provérbios 4, que eu falo de um amigo meu. Um pintinho passou na frente dele, salvou o casamento dele, porque ele aprendeu com um pintinho. O sábio aprende. Teve uma vez que eu aprendi uma coisa muito poderosa que mudou minha casa, chama mosquito. Toda vez, se você tiver oportunidade de estar perto de mim, da minha esposa, e a gente tem 2 filhos e ela está grávida do 3º agora. Quando vai acontecer alguma coisa, eu só falo com ela assim, amor, mosquito. Porque lá atrás Deus ensinou um negócio poderoso demais com nós, num mosquito, irmão. Não tem o pernilongo?
Deus falou um negócio comigo que mudou meu casamento, mudou nossos filhos, mudou nossa vida, mudou todos os resultados e chama mosquito. Ah, tá, conta? Não, a gente conta em outra live. Então você precisa ter humildade para entender que você não sabe tudo. Para entender que você não sabe ganhar dinheiro. Mora aí, brasileiro mora aí em Portugal. Infelizmente, amigo, eu não tenho tantos amigos assim. Eu estou muito ocupado fazendo, desenvolvendo minha vida e crescendo. Né? Quando você está muito ocupado se desenvolvendo, você acaba não conhecendo algumas pessoas. Mas até um dos caminhos do desenvolvimento é conhecer as pessoas certas. Então pode ter certeza, se ele tiver algo que eu preciso, nós vamos encontrar e eu vou ser amigo dele. Agora, se ele não tiver, talvez eu nunca nem vou conhecer esse cara aí. Então, para você alcançar sabedoria, que é a base da riqueza e a ativação da prosperidade, você precisa se amar e ser humilde. Humilde para aprender o tempo todo, tá? Deus quer que você faça isso. No caminho dos maus, Provérbios 22, verso 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Você dá valor à sua vida? Você ama a sua vida de verdade? Você tem um pouquinho de humildade para entender o que eu estou falando e ouvir e entender que tem sabedoria aqui? Afasta dos maus. Até quando você vai ficar aí com os maus? Por que eu tenho que me afastar do mal? Lembra que eu falei que Deus não faz tudo aqui? A irmãzinha que estava aí, que estava falando, não, Deus vai fazer. Deus não vai fazer, já fez. Você que tem que acessar. E uma das coisas que você precisa fazer para acessar é afastar dos maus. Por isso que Salomão está aqui. 20 capítulos falando a mesma coisa. Até quando você vai ficar perto deles? Jesus, todo-poderoso, tinha o poder de fazer milagre. Onde ele passava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, o coração seco se tornava um coração de carne. Aí ele chega na terra dele, ele fala assim, nossa, aqui eu não posso fazer milagre. Jesus falou isso. Eu estou cheio de semente, cheio de milagre aqui, mas por causa das suas incredulidades eu não posso operar milagre. Imagine se Jesus tivesse continuado ali. Imagina se Jesus tivesse continuado naquele lugar sem operar milagre. Ele não ia ter resultado e não ia ter dinheiro. Imagina, ó, o Nilson está aí. Imagina, Nilson, Jesus era pobre? Com certeza eu acredito que você acha que Jesus era pobre, né? Igual muita gente está me ouvindo. E qual pobre que tem um tesoureiro? Qual pobre que quando nasce vem gente e derrama ouro, mirra e incenso no pé dele? Eu não conheço esse pobre aí não. Jesus nunca foi pobre, irmão. O problema é que você está ouvindo as pessoas erradas, vive perto do mal, só escuta o tolo, não quer aprender o tempo todo, e aí não tem sabedoria, não alcança riqueza, não alcançou riqueza, não ativou prosperidade. Eduque a criança no caminho que ela deve andar até o fim da vida e ela não se desviará dela. Só que você é tão tolo que você nem criança quer ter. Porque você acha que criança vai minar aqui sua fonte de dinheiro, sendo que a criança é a riqueza que traz o dinheiro. Irmã, presta atenção, moço. Vocês estão tudo errado, pelo amor de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia criança nascendo, a criança traz dinheiro com ela. Não, mas eu conheço fulana que tem 5 filhos, eles vivem numa miséria. É porque ela não ouviu Deus, ela não está servindo Deus tanto assim. Ela não está obedecendo Deus, inclusive até o marido que ela tá, não é o cara que Deus mandou ela tá com ele. Mas eu te garanto que se ela não tivesse essas crianças, ela estaria muito pior do que o que ela está agora. Qual é a sua área do digital, irmão, que você está? Ah, você quer o dinheiro, né? A riqueza que eu estou entregando, a prosperidade, você não quer não. Vai no meu Instagram, irmão. Entra no Instagram lá, eu vou te ensinar sobre ganhar dinheiro. No meu Instagram só faz de dinheiro, irmão. É o que os outros querem ouvir. Aí eles vêm, na hora que eles entram perto de mim, eu dou a riqueza e a prosperidade, que é o que eu falo aqui no TikTok. Então presta atenção, quando minha primeira filha nasceu, eu saí de 1.000 euros, fui para quase 3.000 euros. Durante o nascimento dela, nos primeiros anos, eu montei um negócio de obra aqui em Portugal. Foi a primeira vez que eu passei 10 mil, 20 mil e parei em 30 mil. Depois veio meu segundo filho. Quando meu segundo filho veio, eu aprendi o digital, Nísio Matos. Eu aprendi o digital, passei a barreira dos 100 mil. Agora tá vindo mais um neném, o neném já tá nascendo, já estruturei as empresas, peguei, já montei tudo, aluguei mais armazém, coloquei mais funcionário e tá vindo o terceiro filho. Você sabe o que vai acontecer? Vou passar a barreira do 1 milhão. Porque cada criança me trouxe tanta prosperidade e riqueza que vocês não têm noção. Só que você tá configurado o quê? Nem filho pode ter. Não, filho, imagina. Você é louco, irmão. Estou na palavra todo dia, isso aí. Te adicionei, fala um oi aí. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Qual que é o problema das pessoas? Elas não entenderam como é que educa as crianças.
Aí ela tá dando a educação dela, ele não tá se posicionando como homem, a mulher não tá se posicionando como mulher, eles não estão edificando uma casa forte, não estão entendendo os princípios do dinheiro, acha que o dinheiro é miséria, é pobreza, aí a mulher tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar, eles não entenderam nada, aí o que tá acontecendo? A mulher tá saindo de casa, a educação dos filhos tá ficando para professora, para babá, para qualquer um, para outro irmão, menos para ele. Aí o que acontece? As crianças não têm limite, a riqueza que veio, você não recebe ela porque você não acredita que Jesus era rico, que Deus quer que você seja próspero, você não acredita nisso, aí sua casa tá sem dinheiro, sua mulher não tem tempo para cuidar dos filhos, os filhos são um bando de idiota e vive reclamando e brigando dentro de casa. Que vida terrível! Isso é terrível mesmo, mano. Aí eu tenho que concordar com você. Você não tá fazendo o que você tem que fazer, aí sua casa virou uma ruaça, você não acredita em dinheiro e prosperidade, na riqueza verdadeira, você não tem dinheiro, a mulher não tem tempo para cuidar dos meninos, você tá tendo que fazer papel de homem e mulher, a mulher tá fazendo papel de homem e mulher, os meninos, ninguém tá cuidando deles, virou uma ruaça. Amigo, que vida miserável é essa? Não, tá tudo errado. Pelo amor de Deus. Inclusive, o primeiro link da minha bio aí é grupo de ascensão. Eu vou fazer uma mentoria só para ensinar vocês a ganhar dinheiro. Porque eu tô percebendo que o fato de vocês ficar muito aqui escasso no dinheiro tá atrapalhando vocês a acionar a riqueza, tá dando problema na casa de vocês, tá causando divórcio e eu vou ter que ensinar vocês isso. Ativar a prosperidade, enxergar as riquezas e ganhar dinheiro. Dinheiro é racional, dinheiro é só você seguir os passinhos aqui, ó. Seguir os passinhos, o dinheiro é consequência. Então dinheiro é consequência de uma coisa que você não tá fazendo. Tá? E o problema é que você não tem permissão para ficar rico. Eu não tinha permissão para ficar rico. Eu tô falando com vocês porque eu não tinha. Eu acreditava que Jesus era pobre. Eu tô falando com vocês com autoridade porque eu era esse cara. Eu acreditava, irmão, com toda a minha força. Teologia da prosperidade é do diabo. Se eu ficar rico, Deus está contra mim. Eu fui resolver todos os problemas, assim, ó. Tem 5 anos que eu tô resolvendo esse problema na minha cabeça. Há 3 anos atrás, eu paguei 6 mil euros para entrar na frente de um cara, eu e minha esposa. Na hora que nós entrou, ele me mostrou o personagem. Na hora que eu enxerguei o personagem, eu, caramba, meu Deus, era só isso? Aí eu comecei a enxergar que o meu personagem não queria ser rico. E todas as oportunidades de dinheiro que chegavam perto de mim, eu expulsava. E aí como que eu ia educar minhas crianças? Como que eu ia fazer? Como que eu ia crescer? Eu estava numa vida onde nós tínhamos que trabalhar todo mundo para os meninos ficar Deus dará. Mas aí eu fui entendendo e fui modificando isso. E meu problema era com Deus. Sério mesmo. Eu achava que se eu fosse rico, Deus ia me mandar para o inferno. Eu tô falando sério com você. Aí que eu vou entender o que é prosperidade, o que é riqueza e o que é isso aqui, ó. Ó, o terceiro pilar aqui, que é só o dinheiro. Então, eduque a criança no caminho. Não é para você educar a criança. Não é para você mandar ela para a escola. Não é para você falar com ela. Educar a criança no caminho é você andando na frente dela e falando, vem filha. Meu papai, ele falava assim, vocês têm que lavar a louça. Vocês têm que lavar a louça. E eu olhava, ele não lavava a louça. Ele pegava o prato dele e punha na pia. Eu queria saber de lavar a louça. Ele não fazia, porque quem mandava eu fazer? É por isso que seus filhos não te obedecem. É por isso que os seus filhos não querem saber de você. Porque você fala muito, mas faz pouco. Você fala muito dele amar e respeitar as outras pessoas, mas você chega em casa e não respeita e ama sua esposa. A minha filha, ela tem um pavor, agora que ela tá resolvendo na cabeça dela. Minha filha tem 5 anos, mas até os 3 aninhos, 4 aninhos dela, ela ficava nervosa comigo. Porque ela chegava e falava, não, eu amo sua mãe mais do que você, filha, eu te amo muito, mas a sua mãe vem primeiro. Não, papai, você não pode amar minha mãe mais do que eu. Eu chegava em casa e levava flor pra ela e pra mãe dela. Primeiro eu entrego pra mãe dela. E ela ficava furiosa, porque ela queria que eu entregasse pra ela primeiro. Eu chego em casa, eu abraço e beijo a mãe dela primeiro, depois eu abraço e beijo ela. Irmão, pensa uma menininha, mas você não consegue fazer isso, né? Ai, tadinha da menininha, ela não entende, Thales. Vai lá beijar ela primeiro, vai lá dar uma florzinha pra ela primeiro. Irmão, se você quer crescer uma menina que não entende que o amor do marido dela tem que ser pra ela primeiro, continua na onde você tá aí. Mas se você quer mostrar pra ela que primeiro o marido dela tem que amar e respeitar ela, aí você tem que fazer isso com a sua esposa. Porque se você não ensinar no caminho, se você não mostrar na prática, ela vai crescer e vai aceitar o homem dela, amar mais a mamãe do que amar ela. Ela vai crescer e vai achar um homem que ama mais os amigos do que ela. E ela vai achar isso normal, porque você era assim, né? A sua esposa estava em casa, você amava mais os amigos do que ela.
Aí a sua filha vai crescer, vai ter problema no casamento, porque você nunca foi um homem de verdade dentro de casa. Não, tá, mas tinha minha esposa em casa. Agora sabe o que acontece? Eu morro de ir. Porque teve 3 vezes que minha filha já falou comigo. Não, quando eu crescer, eu vou encontrar um homem que me ama mais do que eu sei. Aí eu, maravilha, até que enfim ela tá entendendo. Aí você acha que minha filha vai aceitar qualquer idiota, mano? Qualquer babaca? Não vai, irmão. Se ela não enxergar que o cara vai pôr ela no lugar que eu coloco a mãe dela, ela não vai entrar. Por quê? Ensina a criança no caminho. Como é que você pode ser tão jovem e ter tanta sabedoria? Sabedoria não vem da idade, irmã. Sabedoria é só o Wi-Fi. Pegou o Wi-Fi, tá com ele todo dia fazendo download, você vai pegar o que eu tô falando aqui. Quando o marido não tem interesse, não se importa com nada, se comporta como filho, o que fazer? Eu era esse cara, irmã. Eu fico vendo as mulheres reclamar, mano. Nossa, me sobe até ira, desculpa. Eu confesso pra vocês. Porque eu era esse idiota. Irmã, quando eu casei com minha esposa, quando minha esposa me conheceu, eu só queria só queria bobeira. Eu era um meninão. Eu sempre fui um meninão. Só que o que aconteceu? Eu encontrei uma mulher de Deus na minha vida. Ela. E aí ela falava comigo, eu falava, eu nunca vou casar, menina, por que você tá correndo atrás de mim? Aí ela falava assim, você nunca vai casar? Pera aí, Deus, ele falou que nunca vai casar. Aí ela me conta, Deus falava, continua. Aí ela pedia, não, se é pra continuar, me dá um sinal, passava um raio no céu. E aí ela foi entendendo que Deus queria que ela casasse comigo. O que ela fez? Ela orou pra mim não sei quantas horas, irmã. Ela jejuou pra mim, eu não sei quantas horas que a mulher jejuou pra mim. Aí o menino deixou de ser menino, virou um homem fraco. Eu casei com ela, nem sabia que pornografia era errado. Eu não sabia que não podia olhar para a bunda de outra mulher. Eu aprendi tudo com ela, através da oração dela. Thales, Deus não muda, né? Você acabou de falar que Deus não muda. Deus não muda, mas coloque ele na guerra, que ele vai enviar o Espírito vai te enxergar as coisas. Quando você enxergar as coisas, você vai escolher ou mudar ou não. Então, qual que é seu problema? A gente viu isso em Provérbios 19, falando sobre a mulher sábia que edifica a casa. É só você ver um filme, ó. Eu vou indicar o filme pra você. Você não vai ver Marvel, você vai parar de ver série, você vai parar de perder seu tempo com TikTok, YouTube rodando o dia todo. Você vai ver um filme, chama Quarto de Guerra. Ele vai te ensinar exatamente o que é a mulher tola. Enquanto a mulher falou com o marido, enquanto a mulher reclamou com o marido dela não queria mais ficar em casa e queria sair de casa. Mas o momento que a mulher entendeu o que é a oração, o poder da oração e como modificar o marido dela pela oração, colocar Deus na guerra, aí a vida dela mudou. Tá, mas eu já assisti o filme, então assiste de novo, porque você não tá praticando. Como é que você fala que eu não tô praticando? Seu marido continua um menino. Primeiro, você não leu Salomão. Se você ainda não é casada, você precisa ver a live de provérbio todo dia. Por quê? Você precisa achar o tolo. Você precisa achar o preguiçoso. Aí você foi lá, você viu que o cara era preguiçoso, você casou com ele. Você viu que ele era um tolo, ele batia na mãe dele, você vai lá e casa com ele. Eu entendo seu problema. Seu problema é que você não teve uma casa estruturada, um marido que amava a esposa, igual eu tô mostrando pra minha filha. Você não teve, mas eu também não tive. Eu tô ensinando pra minha filha, então não é desculpa, ó. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então vamos quebrar as desculpas? A live de ontem nós entrou no mundo espiritual, resolveu um problema de vitimismo e desculpa e orgulho, depois voltou pra terra e prosperou. Então eu te aconselho a ver a imersão de ontem. Vão entrar no personagem e modificar ele. Começa por ali. Depois você volta na live da consciência inteira e você vai acessar umas doideiras lá. Então, você precisa ter filho. Filho é sinônimo de dinheiro, tá bom? E você não pode ensinar o seu filho com suas palavras. Você ensina no caminho, igual com o seu marido. Você colocou o seu marido igual um menino, então ele é seu filho. Você virou a mamãe do seu marido. Que mamãe de... Você não é mamãe de marmanjo, não, gente. O cara tem 40 anos, você é mamãe dele. Tem que ficar... pelo amor de Deus, coloque ele no lugar dele. Ensina no caminho. Quarto de guerra para vocês aí. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Salomão está falando, sai de perto deles, sai de perto dele. Gente, eu precisava de pessoas para fazer corte mesmo. Eu estou vendo aqui um jeito de pagar. Eu pago uma pessoa só para fazer corte. Então, uma pessoa que recebe dinheiro para fazer os cortes e postar as lives aqui. Só que ele não está dando conta não, é live demais. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Quem é bondoso,
Quem é bondoso será abençoado. Abençoado com quê? Riqueza e prosperidade. Porque reparte a comida com os pobres. Só que você não quer repartir a comida com ninguém. Não, mas tem muita gente que tem dinheiro e não dá dízimo. Tem muita gente que tem dinheiro e não vai para a igreja. Mas tem 3 formas, na verdade, de alcançar dinheiro, tá? E o cara que entendeu os princípios e alcança dinheiro, pode olhar para a vida dele. Ele tá ajudando um hospital, um orfanato. Ele tá repartindo o dinheiro dele com as pessoas. A não ser se ele tenha conseguido dinheiro por pacto de sangue com Satanás. Ah, tá, não existe, isso existe. Satanás virou para Jesus: prostra o joelho aí, me adora que eu vou te entregar dinheiro, ó, ouro, riqueza, os reinos da terra, faz o pacto comigo. Esse tipo de dinheiro aí é terrível. Mande embora a pessoa orgulhosa, tira ela de perto de você, sai de perto dela, sai correndo, porque quando ela sair vai acabar o desentendimento, vai acabar as discussões, vai acabar o xingamento. Qual que é o seu problema? Você continua: ah, não, mas é mamãe. Ah, não, mas é titia. A mamãe tá na sua casa fazendo problema entre você e sua esposa. Ah, nenenzão de 35 anos. Você ainda não aprendeu? Minha mãe me expulsou de casa. Sério mesmo. Cheguei aqui, minha mãe me expulsou de casa quando eu cheguei aqui. Por quê? Ela quis falar da minha esposa perto de mim. Eu falei: você não pode falar mal dela perto de mim, não. E entre você e ela, é ela. Nossa, até hoje ela ainda tem um pouquinho de problema. Agora as duas já conversam, as duas já voltou no bem e bom. Comigo ela nunca teve problema, mas eu tive que me posicionar. E você, o seu problema é que você não se posiciona. Você continua com os orgulhosos, você continua com os mexeriqueiros, você continua com os xingamentos. Tá, mas você desonrou sua mãe. Não desonrei minha mãe, eu honrei minha esposa. Tem níveis de honra. Se você tem a sua esposa cá em cima, a sua esposa tá acima da sua mãe. Você tem que honrar a sua esposa. Eu não abandonei minha mãe porque ela xingou minha esposa. Eu só falei com ela: a minha esposa está na sua frente, eu fico com a minha esposa aqui. Mas a minha mãe é minha mãe. Eu honro ela como? Aceitando ela do jeito que ela é e respeitando ela. Não é servindo ela, não é sendo escravo dela. Não é colocando ela acima da minha mulher que você honra a sua esposa, não. Coloca as coisas nos níveis aí. Então, se é orgulhoso, que se está trazendo discussão, se está trazendo xingamento, manda embora. Ah, não posso mandar embora, a casa é dela. Então sai correndo daí, vai arrumar uma casa para você, vai dar um jeito de virar homem de verdade. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei, terá bons amigos. Tem que ser sincero, tem que cuidar da boca. Nós está lendo em Salomão que o seu maior poder vem da boca. O maior poder de criação está na boca. É com a boca que você joga uma semente no céu. Então a semente entra aqui através da sua boca com sentimento. Ela só vai crescer, só vai virar uma árvore se tiver um ambiente fértil aqui. Eu ensinei na live Mundo Espiritual e Maldições Hereditárias. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Até os mentirosos têm plano, vocês não têm plano, gente. Pelo amor de Deus, cadê seu plano para ganhar dinheiro? Cadê seu plano para alcançar a riqueza? Cadê seu plano para ativar a prosperidade? Cadê os planos da sua vida? Thales, mas é o Senhor que concretiza os planos, o Deus vivo. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você. Eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos bons, pensamentos bons. Deus tem plano para o seu, você não tem. Então, pelo menos pede revelação. Começa a orar agora. Deus, qual que é o plano? Deus, qual que é seu plano? Me revela seu plano. Tem que ter plano, até os mentirosos têm plano. Aí Deus defende os planos dos bons, Deus ajuda o plano do bom e atrapalha o plano do ruim. Mas você nem plano tem. Então como é que vai acontecer alguma coisa aí? O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Ah não, se eu sair tem um ladrão. Ah, se eu sair... Quem é bom em desculpa é um ótimo preguiçoso. Quem é bom em desculpa é um ótimo preguiçoso. Começa a observar a pessoa. Salomão não está falando para você sair matando todo mundo, eliminar da sua vida, não. Ele está falando: classifica as pessoas. Ó, ah, esse tio aqui meu, toda vez que eu chamo ele para capinar um lote, para me ajudar em alguma coisa, ele às vezes até vem, mas vive reclamando. Preguiçoso, então classifica. Preguiçoso, toda vez que você vê ele indo para a direita, você vai para a esquerda. Classifica as pessoas. Esse daqui é tolo, ó, ele não quer aprender. A vida dele está acontecendo isso e isso. Era só ele aprender, era só ser um pouquinho humilde. É tolo? Ah, então deixa eu marcar. Ele liga para você: ô filho, eu tô falando a verdade, tá? Aconteceu comigo. Um tolo, classificado em tolo, ligou. A sua esposa nunca pode saber quanto você ganha. Não revela para sua esposa o seu dinheiro. Você tem que esconder a sua vida financeira dela. Na hora, esposa, a partir de agora é você que cuida da nossa vida financeira. A minha vida só guinou quando a minha esposa entrou na minha vida financeira.
Então o tolo, o preguiçoso você classifica, você anda mais longe dele e toda vez que ele chegar perto de você com alguma fala, com alguma ação, o que você vai fazer? Você faz o contrário, tá bem? É muito bom o preguiçoso e o tolo para isso. É para isso que Salomão está usando eles aqui, é para isso que você tem que usar aí. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. Cara, eu nem vou entrar nesse assunto aqui, pesado demais. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. Na minha casa, infelizmente, tem uma maldição hereditária, uma ideologia lá que isso aqui é normal, é natural. E o Senhor Deus detesta isso aí, tá? Cuidado com isso aí. É natural que as crianças façam tolice, mas a correção as ensinará a se comportarem. Só que você não corrige seu filho. E o pior, você acha que corrigir é espancar ele, nem espancar. Eu já expliquei isso nas outras lives, não vou repetir aqui não. É só você ver lá. Você tem que apresentar o corrião e apresentar o chinelo. E você tem que criar um sistema de pontuação, que é punição dele. Perdeu ponto, ele não ganha jujuba. Perdeu ponto, não ganha gelado. Perdeu ponto, não ganha um pirulito. Deixa um docinho lá todo dia. É igual cachorro. Eu tô falando sério com vocês. Tem 3 animais. Mundo aqui embaixo, o gnu. Aqui no peito, o leão. Aqui em cima, a águia. Você educa o animal dando um docinho pra ele. Quando ele faz errado, ele perde o doce. Quando ele faz certo, ele ganha o doce. Só você fazer isso aí com a criança, você já tá corrigindo ela, tá? O problema é que ela faz errado, você dá o doce do mesmo jeito. Aí não funciona. Ela vira rebelde. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presente aos ricos acabará ficando pobre. Corta caminho, atalho não funciona. Quantas pessoas ganhou na Mega Sena, tem só dinheiro, não tem riqueza e prosperidade, não dá conta de sustentar o dinheiro. Não funciona. A pessoa fica pior do que antes. Pode olhar na Mega Sena, é um ótimo exemplo. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios dizem. Estude esses ensinamentos, procure entender, pega e assiste a live de Provérbios, escrevendo as partes principais e fica perguntando aqui no mundo espiritual o que isso significa, como que faz isso, Espírito Santo. Será um prazer para você lembrar desses ensinamentos, recitar eles, você vai falar com orgulho, vai ser prazeroso, só que agora no momento é um pouco até ruim, você não gosta nem de me ouvir, mas você está ouvindo porque o Espírito está dentro de você vibrando, tem alguma coisa aí. Vou lhe ensinar agora esses provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimento e bons conselhos que vão ajudar você a saber o que é certo do que é direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Não tire vantagem do pobre, porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Você vive passando por cima dos outros, cuidado com isso aí. Toda pessoa que está num papel de desnível, Deus está lá olhando. Como assim, Thales? O orgulho precede a queda, a humildade precede o crescimento. Pode olhar, tem um cara aí outro dia que eu vi, deve ter uns 3 anos, ele vai entregar uma coisa, eu não sei, tava numa motinha velha, algo assim, e o cara começa a humilhar ele porque ele é pobre, alguém filma. Aí filma e posta na internet. Qual que é o resultado? O cara ganhou casa, irmão. O cara ganhou uma moto nova, o cara ganhou carro, tudo porque alguém humilhou ele e postou lá. Mas não humilhou ele, ele se humilhou. Você vê no vídeo que ele não foi orgulhoso. Ele aceitou aquilo ali no lugar dele, ele se humilhou. Então não é as pessoas que são humildes, as pessoas que foram humilhadas. Se todo mundo que fosse humilhado prosperar, seria bom, só que não é. Ele fala assim, se humilhar. Aquele que se humilha, ele precede a honra. Então aquele cara se humilhou. Não é quando alguém te humilha, é quando você se humilha. Aí Deus vai e fala, pera aí que eu vou descer. Aí eu vi algumas pessoas perto de mim falando, nossa, eu também vou filmar aqui alguém me maltratando para me ganhar uma moto. Mano, não entendeu nada. Tem gente que não entende nada, misericórdia. Então atenção com essa coisa aí, tá? Sempre se posicione no sinal de humilhação, humildade, porque o Senhor vai te honrar. Sabe o que é isso aqui? Para de se defender, irmão. Ô Marlúcia, ô Raí, até quando você vai ficar se defendendo? Quando alguém falar mal de você, não se defenda. Ontem eu estive falando com uma pessoa que está há 17 anos repetindo o mesmo ciclo. 17, imagina você 17 anos fazendo a mesma prova.
E ela tá repetindo e perdendo, repetindo e perdendo, repetindo e perdendo, há 17 anos. E aí eu tive conversando com ela semana passada, falei, você não enxergou ainda isso não? Ela, nossa. Primeiro era com ela, depois passou pro pai, depois passou pra mãe, depois passou pro namorado dela, depois virou o marido dela, depois passou pra filha, agora tá passando pro filho, a mesma prova, a mesma coisa, 17 anos. Por quê? Vive querendo se defender, não sabe se humilhar, não consegue deixar o Senhor resolver, ela quer resolver com a própria mão. Até quando você vai querer resolver os seus problemas com a sua mão? Deixa Deus resolver, deixa Deus pegar. Irmão, eu dei um exemplo aqui, Provérbios, eu acho que 19 ou 18, eu falei com vocês, quando eu cheguei em Portugal, eu tava numa casa com 8 pessoas, a minha mulher grávida da minha primeira filha, eu ganhava 600 euros por mês, um cara chegou pra mim e falou, vou te dar 500, você vai trabalhar um dia. Um dia eu ia ganhar o tanto que eu ganho o mês inteiro. Ele falou, você tá nessa casa com 8 pessoas, pode morar debaixo do escritório. Irmão, morar debaixo do escritório, uma casa top que tinha debaixo do escritório. Eu falei na hora, lógico que eu quero, oxe, top. Na hora que eu saí de lá, Deus já falou, não. Deus falou não comigo 6 vezes, com pessoas diferentes, no sonho, de todas as formas. Falei não pra ele, todo mundo, você é um idiota, Deus tá no céu, você tá na terra, você não pode fazer isso. Aí depois eu não fiquei falando, eu só falei assim, não, eu escolho Deus. Irmã, eu escolho Deus. Irmão, eu escolho Deus. Não, Deus tá no céu. Você tá na terra. Você virou um religioso. Você não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Eu não me defendi. Eu só falei, Deus falou que não é não, amigo. Até com o cara eu falei, ó, eu agradeço a oportunidade, mas eu sigo muito Deus. Eu não sei o que vai acontecer, o que tem na frente, mas Deus falou que não. Ele falou que aceitava, mas por trás meteu a lei em mim. Aí eu me defendi, não, depois de 3 anos veio o resultado, a mesma pessoa, nossa, ainda bem que você não aceitou, né, porque ia fazer isso e isso e isso, olha lá o que aconteceu. Eu lembro quando você falou que Deus estava no céu e eu na terra, eu lembro. Então para de se defender, deixa Deus justificar as coisas. Você só precisa de uma coisa, na live do YouTube tá Método Torque, a única coisa que você precisa chama ouvir a voz de Deus e entender. No YouTube tem lá, Método Torque, eu só te ensino a ouvir a voz de Deus e discernir ela. Você tem 3 coisas, Deus só fala no Espírito, como aumentar o volume da voz do Espírito, como diminuir o volume da voz da carne, tá lá, Método Torque, pra você aprender isso aí. A única coisa que você precisa, ouvir a voz de Deus, entender o que é Ele, não se defenda, deixa eles bater, precisa. Quando entra um tolo aqui e fica falando as coisas, eu gosto. Vocês acham que eu não gosto? Eu gosto. Quando tá aqui só os 6 bonzinhos, 6 que é bom, 6 que estão aprendendo, tem 100 comentários. Quando entra um tolo aqui, vai para 400, que eles ficam bolados ali xingando. Aí vocês vai jogam uns comentários para subir, aí passa para 400, aí a live sai de 50 aqui, vai para 100 pessoas, 150 pessoas. Então o tolo, essas pessoas que estão te criticando, é Deus permitindo para te dar crescimento. Você não pode se defender, eu tô falando, não pode. Deixa Deus fazer isso. Não faça amizade com pessoas grosseiras, violentas. Mais uma vez, até quando você vai ficar perto dessa gente? Até quando você vai continuar nesse lugar? Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar dele, porque um dos seus poderes que eu ensino nas lives da consciência na neurociência chama neuroplasticidade. Nesse mundo coach aí, ele chama como é que é o nome? Modelagem. Eu ainda não tenho um nome para esse poder, não. Eu vou inventar um nome para a gente falar dele. Mas, em resumo, se tem 3 tolos andando na rua, você vai ser o 4º se você andar com ele. Se você anda com 3 idiotas, você vai ser o 4º idiota. Se você é homem e anda com 3 meninos, só quer saber jogar joguinho, você vai ser o 4º meninão. Então, muito cuidado com as pessoas que você anda, com as pessoas que você ouve, com as pessoas que você vê. Você não precisa estar perto de mim para você aprender as coisas que eu falo. Você só precisa me seguir e me ouvir. Todo dia de manhã você tem oportunidade de estar comigo. Todo dia à noite você tem oportunidade de estar comigo. Entra no grupo da Ascensão que você vai ver as lives. Começa a ouvir só eu. Aí você vai andar comigo, você vai começar a pegar minhas falas, você vai começar a pegar minha sabedoria, aí você vai pegar 3 pessoas, vou ouvir o Thales, vou ouvir essa pessoa aqui, vou ouvir essa. Você só vai ouvir essas pessoas. Só que qual que é o seu problema? Você fica ouvindo todo mundo. Já fica aqui na sua internet, você não tem a pessoa que você está absorvendo entendimento, você não tem a pessoa que você está copiando e baixando os downloads dela. Chama download, eu gosto de usar download. Então você tá aqui fazendo download de mim, você tá pegando conhecimento. Você vira as costas, tem um idiota falando tudo oposto do que eu tô falando. Ah não, esse negócio de ministro não presta. Ah não, lá em casa é só problema. Ah, casamento não serve pra nada. Aí você tá ouvindo esse cara, você tem que sair daí correndo. Não fica ouvindo os maus, não fica ouvindo essas pessoas. Sai daí correndo. Não aceite ser fiador de ninguém.
Porque se você não puder pagar a dívida, eles vão levar até sua cama embora. Não mude de lugar os marcos e divisas de terra dos seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Porque Deus te fez para governar sobre todas as coisas. Governar sobre todas as coisas não é ter dinheiro. Dinheiro é consequência, irmão. Geralmente, quando você vai ouvir a voz de Deus, quando você começa a governar, o caminho não é subir, o caminho é descer. Eu tô sempre falando isso aqui, a semente não vira árvore. A semente desce para a solidão, para a escuridão, para o vazio ali daquela terra. Depois ela tem que morrer, depois ela cresce. Não, depois ela continua descendo. Esse é o caminho da obediência. Continua descendo, a humilhação, crítica. Ah, você tá aí debaixo da terra, nós estamos tudo aqui fora. Um monte de semente que nunca vai virar árvore e fica te acusando e te atrapalhando de crescer. Só se planta, irmão, só obedece, continua descendo. Abre as lives aqui, eles vão começar, nossa, é idiota, por que você tá falando isso? Aí depois, quando crescer, virar uma árvore, aí fica assim, nossa, como é que você fez? Ah, quando aparece os resultados, aí eles param de te criticar, mas até o resultado aparecer demora. Qual que é o seu problema? Você tá muito preocupado com a opinião deles. Por que eu tô preocupado com a opinião deles? Porque o seu personagem, ele precisa ser validado. Tudo aquilo que é falso, ele não acredita que é verdadeiro e ele precisa que alguém fale para ele. Ai, você tá bonita. Aí quando alguém fala que tá bonita, nem é seu marido, mas não, falou que eu tô bonita. Então eu tô bonita. Você precisa ser validado o tempo todo. Que coisa terrível é uma mulher assim. Não, eu sou linda. Ela já sabe que é linda, já tá na identidade dela. Ela saiu do personagem. Aí vem alguém e fala assim, você é feia. Não, filho, eu sou linda. Por quê? Qual que é o seu problema? Se você gosta do elogio, a crítica te destrói. Como assim? O sinal que alguém falar que você é feia, você fica triste, é porque você está procurando alguém para falar que você é bonita. Então isso é uma necessidade do personagem. O personagem quer isso o tempo inteiro. O seu personagem é doentio. Eu tô falando que isso é doentio que tá aí na sua cabeça. Você já pensou que às vezes, não, nem eu me suporto. Você nem sabe que não é você, é seu personagem falando essas merdas na sua cabeça o tempo todo. Trazendo memórias, coisas que já passaram, que tá cá nesse mundo imaginário e te atormentando de manhã, de tarde, de noite. Entrou um cara na live aí, você viu pela fala dele. Nossa, tá me atormentando. Nem é você. Até quando você vai ficar nisso aí? Eu quero responder umas perguntas. Faz aí as perguntas que eu vou terminar a live. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele deixou tudo nas mãos do Senhor Jesus. Então, quando Jó agiu, Deus age. Na Bíblia, Deus não é um Deus de ação, Deus é um Deus de reação. Tipo assim, pede, você age, que você vai receber, Deus reage. Bate, você age, que você vai receber, que você vai se abrir, que vai se abrir, Deus reage. Busca, você age, que você vai encontrar, Deus reage. Então na Bíblia, Deus é um Deus de reação, Deus não é um Deus de ação. Presta atenção, tá aí o tempo todo. A pessoa vem para Jesus, ela age. Aí Jesus dá a resposta, a reação de Deus. No tempo todo na Bíblia está isso acontecendo. Deus não é um Deus de ação. Por quê? Salmos, eu já não lembro o capítulo, fala assim, os céus é os céus do Senhor, a terra ele deu para os homens. Faz aí as perguntas, bora fazer pergunta aí. Linda palavra, é verdade, meu irmão. Amém. Recebe aí. Sabe demais. Deus abençoa sempre poderosamente. Amém. Bora crescer. Bora continuar fazendo download. A sabedoria, ela continua o tempo todo. Faz o corte. Já falei, eu preciso de pessoas para fazer corte. Se tiver mais gente aí para fazer corte, eu aceito. Eu preciso de ajuda. A gente precisa pulverizar a mensagem. Você é assim porque você tem uma grande mulher. Exatamente, Vivian. Eu sou um grande homem porque eu tenho uma mulher sábia em casa. Eu tenho que assumir isso aí para vocês. Se não fosse a minha esposa, talvez eu tava lá usando droga, masturbando e querendo só saber de bunda de mulher até hoje. Infelizmente eu tenho que falar, talvez seria isso, hein? Ou Deus ia me apresentar outra mulher para me tirar de lá. Você tá de parabéns, glória a Deus. Quando o marido não tem interesse e não se importa com nada, só se comporta como filho. O problema não é que seu marido é o filho, o problema é que você virou a mãe dele. É você que passa a roupa, é você que assumir um papel que não é seu. Quando você se posicionar no papel de mulher e deixar de ser a mãe dele, aí sim as coisas vão se resolver. Por isso que eu falei do filme Quarto de Guerra. O problema não é seu marido, o problema é você. Entra na live, presta atenção no que eu acabei de falar. A gente vive falando que o problema está no outro. Ah não, ô Adão,
que aconteceu? Não, foi a mulher que você me deu. O problema não fui eu que peguei a maçã e comi, não. Nasceu ali, Lu. Nasceu ali. Ali nasceu um personagem que ele nunca é responsável. É sempre os outros. Não, é meu marido que tá na posição de filho. Não é você que tá na posição de mãe, não, né? Não, ô Eva, por que você comeu a maçã? Não, foi eu que comi, não. Foi a serpente que me enganou. Foi você que criou a serpente, a culpa é sua. Então, logo, quando você fala que ele se comporta como filho, a culpa não é sua de estar na posição de mamãe dele, a culpa é de Deus que criou um menino e colocou do seu lado. Assume as suas responsabilidades. Como que faz isso, Thales? Se posicionando. Lá em casa, a minha mulher era muito sábia assim, mas ela estava no papel de homem, eu estava no papel de mulher. A gente tinha energia trocada lá em casa. Eu fui resolver isso tem 2 anos. A gente prosperou, a gente cresceu, a gente criou os meninos, a gente já estava crescendo na terra, mas a gente estava na energia trocada. Você tem que trocar isso aí, tá errado, ué. Como pode ser tão jovem e já ter tanta sabedoria? Pede Deus. Não tem diferença entre eu e você. A diferença é que eu tô todo dia aqui pedindo Deus sabedoria. Quantas vezes você fez pedindo sabedoria? Quantos jejuns você fez pedindo sabedoria? Então tem que pedir sabedoria. Sabedoria é só pedir. Tiago 2:7. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que ele vai te dar sabedoria. Obrigado, Deus me parou literalmente. Mas quem te libertou foi Jesus ou sua mulher? Então, Jesus não está aqui na terra, ele usa as pessoas. Então, ele usou a minha esposa para me libertar, entendeu? A minha esposa, ela foi o canal para me libertar. Inclusive, Deus quer te usar como um canal para libertar as pessoas. Por isso que ele fala, você é Deus. Você tem o reino de Deus dentro de você. Você tem que manifestar o reino. Quando você manifesta o reino, quem é que está fazendo? Deus ou você? É Deus, mas quando a pessoa olhar, não foi você? Então você foi o canal para Deus operar na vida dela. Assim foi minha esposa. Ela manifestou o reino para mim. E aí eu olho aqui e a pessoa até confunde. Mas foi Jesus ou sua esposa? Foi os dois é um só. Você é Jesus, irmão. Quando eu olho para alguém, teve uma vez eu sempre oro agora, de manhã, de tarde, de noite. Eu sempre pedi isso a Deus, eu demorei uns 8 anos para conseguir orar de manhã, de tarde, de noite, por causa de Daniel. E aí um dia eu fui esquiar com um grupo de pessoas, a gente foi esquiar lá em Serra Nevada. E eu tava lá e a gente esquiava o dia todo, aí eu orava de manhã, esquiava com eles até de noite, e aí eu só tava orando de manhã e à noite. Eu tava subindo com um grupo, a gente ficava lá em cima, e aí tinha um grupo que ficava embaixo, tinha um grupo que ficava em cima. E aí eu tava falando com Jesus, Jesus, tô com saudade de conversar com você. A gente conversa tanto esses dias que eu tô nesse propósito aqui de conhecer mais pessoas, mas eu tava querendo tanto, eu preciso conversar com você. Jesus falou, eu tô aí, ó, eu sou essas pessoas. A gente não deixou de conversar, você só deixou de me enxergar. É porque você olha para as pessoas, você não vê Jesus. Por isso você não consegue amar elas, porque você não vê Jesus dentro de você. Aí é onde entra o orgulho, você acha que é você que tá fazendo. Você acha que quando eu fico falando aqui, vocês falam algum elogio, sabedoria, você acha que para mim é alguma coisa, irmão? Eu não quero saber do seu elogio, irmão. Eu não quero saber da sua crítica. Quando você chegar nesse nível aqui, ai, que coisa maravilhosa, irmão. Chama inofendível. Você acha que o tolo que fica aí, o cara vem me xingando, não, que maravilha. Vai subir o número de comentário, vai aumentar o número de gente, a mensagem vai ser espalhada. Vai, xinga mais, irmão. Aí eu já solto até uma. Quando ele falar um palavrão e xingar, vocês soltam um monte de coraçãozinho pra subir, porque aí ele fica furioso, solta outro comentário embaixo. É a melhor coisa que tem. Só que qual que é o seu problema? Você odeia a crítica. Você odeia ser criticado, porque você ama elogio. Quando é que você vai sair do elogio? Quando você sair do elogio, a crítica vai perder efeito de você. Quando você sair do elogio e da crítica, aí você vai matar a sua reputação. O que é reputação? É um personagem. Você precisa matar ele. Até quando você vai ficar nesse personagem? Inclusive, uma das revelações mais profundas que eu tenho chama insuportável. Deus te chamou para ser insuportável. O que é ser insuportável? Parar de ficar moldando para caber no suporte das outras pessoas. Por isso que Salomão está falando, sai daí. Você está sendo um suporte, você está se moldando para as outras pessoas. Você tem que ser insuportável. Não acredito nisso aí não. Jesus falou, só de você ser meu discípulo, você vai ser tão insuportável se você ser meu discípulo, que eles vão te perseguir, te matar. Ser discípulo de Jesus não é igual esses caras ficam aí, não. Você é adúltero. Você é homossexual. Você tem tatuagem. Você usa saia. Você usa calça. Não sei o quê. Que isso, você não vai pro céu. Que você vai pro inferno. Que você usa brinco. Mano, isso não é ser insuportável por ser Jesus. Ser Jesus na terra é ser insuportável pela sua presença. Você passou uma revelação para mim, mas fiquei confuso. Manda pergunta aí, então. Qual que é a pergunta? Manda pergunta.
Quem te libertou foi Jesus ou sua esposa? Deus me parou literalmente. Vou desligar a live, gente. Não tem pergunta, vamos embora. Como vocês reverteram as energias? Então, primeiro você tem que enxergar. Se você dá conta de enxergar que está na energia trocada, você tem que dar um jeito de mostrar para sua esposa que está com a energia trocada. Você e sua esposa tem que conversar muito, gente. Vocês param para conversar, briga. Para com esse negócio de DR. Vão ter uma DR, discussão. Para até de usar isso. Só conversa com ela, vocês precisam conversar. Conversou, você enxergou a energia trocada, ela também vai enxergar, você tem que conseguir falar com ela até ela entender isso aqui. E aí vocês vão combinar de trocar as energias. Isso é assunto para outra live, esse assunto é bem pesado, tá? Mas como que reverte a energia? Primeiro você precisa enxergar, tá bem? Você passou uma revelação para mim, fiquei confuso. O que é? Faz a pergunta. Amém, é bem assim, graças a Deus nos basta. Que Deus ia abrir uma porta para mim, lembra? Ele falou até dia 30, né? Que dia é hoje? Nossa, hoje é 22, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Até dia 30, eu vou vender pelo menos uns 150 mil euros. Nós estamos só no dia 22. Você está aí preocupado que Deus vai abrir a porta e ainda é 22. Respira, relaxa, fica na obediência, limpa o coração, sintoniza com Deus. Só respira, porque senão a porta vai vir, você nem vai enxergar que é uma porta. Qual que era o sinal da porta? É uma coisa que você não quer, Carlos. Quando a porta abrir, você não vai querer ela. Presta atenção só no sinal. Quando você sofre um acidente, para... Mano, tá mandando convite pra todo mundo, não aceita aí não. Nossa senhora, 44 pessoas com ele, nós vai perder feio. Tem live aí, gente? Como é que tira esse gente aí que entrou? Bom dia, barra boa madrugada. Valeu, gente, vamos desligar a live aqui, eu não sei tirar ele daí. Oxi, e por que me chamou então?